Bom, pessoal, como prometido, fica aqui agora uma análise de alguns dos parágrafos que vocês produziram hoje. Já eu dei uma passada por todos eles, assim, consegui fazer isso no tempo que eu tive. Selecionei, é claro, alguns que são mais relevantes, com pontos importantes a vocês analisarem. Os 4 parágrafos que eu vou mostrar são bons parágrafos. No entanto, os 2 primeiros, mesmo como bons parágrafos, apresentam alguns problemas. Caso você leia estes parágrafos e fale, nossa, pelo menos eu não fiz isso, pense que esses 4 foram selecionados entre alguns dos melhores que apareceram. E mesmo assim, em relação àquilo que era a atividade de hoje, muita gente não cumpriu o esperado, que era utilizar de maneira produtiva a máscara. Eu vou começar retomando um pouco a noção da argumentação do outro trimestre, que vocês não podem esquecer, para que a gente continue fazendo os nossos parágrafos argumentativos para a carta. Olha só, vamos passar aqui. Quando eu penso na interlocução para a argumentação, eu preciso imaginar que, a argumentação é composta pelo quê? Um parágrafo argumentativo. Isso está lá na ficha P1. Um núcleo, o entinema que desenvolve o núcleo, um exemplo que ilustre a questão que foi apresentada e uma conclusão que é opcional para este raciocínio, já que o exemplo, a ilustração, pode já servir como mecanismo de encerramento. Eu preciso fazer nessa ordem e tudo mais. Se você está me perguntando isso ainda, você não fez um bom curso no primeiro bimestre, porque já foi dito várias vezes que você poderia tentar chegar ao núcleo. A questão é imaginar o seguinte: como aquela máscara que você monta na introdução pode vir a aparecer no seu parágrafo argumentativo? Ela pode vir aparecendo de algumas maneiras, como uma marca de interlocução na hora de falar do núcleo. Então, eu posso, ao apresentar a minha ideia, colocar referências que são referências de primeira ou de segunda pessoa, pensando na máscara minha ou na interlocução com o meu leitor. Eu posso usar a máscara como uma forma de apresentar uma referência conceitual que entraria no desenvolvimento, que entraria no cinema. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, eu na minha pesquisa estudei o conceito tal, e esse conceito tal entraria para desenvolver a ideia principal. Então, a máscara serve para tentar fazer esse tipo de acomodação, ou serve também para marcar a inclusão de um dos exemplos, ou seja, quando eu quero contar um exemplo a partir de uma experiência pessoal. Claro que essa experiência pessoal ela vai ser relevante neste caso, porque ela está diretamente associada à marcação da massa que você escolheu. Tá bom? Olha só este primeiro parágrafo aqui. Este parágrafo é um parágrafo bom, bem feito, mas, do ponto de vista de uma carta argumentativa, ela não explora a característica do gênero. Devo concordar que é uma pena que o machismo e a não inclusão de pessoas do gênero não binário existam na língua, por a tentativa de fazer com que a cultura seja um reflexo da linguagem e não o contrário, de certa forma artificial e forçada, por isso que os preconceitos ainda não estão perto de deixar completamente de existir. Muito bem escrito esse núcleo, muito bem posicionado, e já indica que a discussão vai girar em torno da permanência dos preconceitos na sociedade. Ao passo que ainda vivemos em uma sociedade repleta de intolerância e julgamentos, é ilusório pensar que ao mudarmos a língua, isso mudará. Ok? Como eu abordo em minha tese no TCC, primeiro que não tem tese no TCC, mas tudo bem. O sexismo e o binarismo da língua são um reflexo da mentalidade da época em que essa se desenvolveu, uma vez que esses preconceitos eram ainda mais fortes nesse momento. Logo, para que haja uma nova mudança tão radical na língua, é necessário que antes tenhamos uma mentalidade de inclusão bastante consolidada. Esse é um excelente parágrafo de desenvolvimento, pensando que a relação de causa e consequência aqui do meio é baseada numa análise conceitual relevante dessa relação entre língua e a mentalidade que é consequência de um determinado tipo de aspecto da língua. Se isso está sendo feito, significa que nós temos aqui um determinado tipo de direcionamento adequado de argumento, mas essa máscara que criou um TCC sobre determinado assunto, ela é explorada de maneira muito superficial, né? Assim, não tem uma história ou não tem algum elemento que faça com que essa máscara esteja corroborando para a produção do argumento. Percebe que a pessoa poderia ou não ter estudado isso no TCC e faria pouquíssima diferença para este argumento. Por que eu estou falando isso? Na hora que você for fazer a sua carta oficial, você terá um critério para as características do gênero. Eu consigo analisar que este argumento é um bom argumento, um excelente argumento, é muito bem escrito. Porém, ele não explora de forma alguma esses elementos do gênero que aqui estão. Tá? Olha só. Este daqui, o uso de x e arroba no lugar das vogais que indicam o gênero, dificulta a leitura do texto, permitindo que algumas pessoas em uma atitude reacionária sejam motivadas a expressar o preconceito e o ódio muito provavelmente já presentes dentro delas. Para compreender isso, basta ler um texto que utiliza a linguagem neutra em voz alta e imaginar alguém mais conservador lendo. As dificuldades que essa pessoa enfrentará darão motivos para ela expor todo o preconceito
já que atitudes extremas levam a respostas extremas, mesmo que essas reações sejam incorretas, como é o caso. Na minha experiência como aluno do ensino médio, percebo muito esse comportamento em sala de aula. Se um aluno apresenta uma visão polarizada, não demora muito para um colega com opinião oposta se manifestar. Esse fenômeno pode ser observado também nos debates em nosso cenário político atual, em que a polarização de ideias e a intolerância ao diferente predominam. O que é interessante neste parágrafo? O uso é muito interessante mesmo, porque consegue se pegar um aspecto da máscara, que é a experiência de aluno do ensino médio, sem necessariamente estar ligado à linguagem. É uma experiência pessoal, está sendo colocada como essa experiência pessoal me indica que se existe uma reação polarizada, vai existir um outro tipo de opinião polarizada oposta. Esta é uma análise interessante que corrobora com a ideia sendo desenvolvida de que atitudes extremas levam a respostas extremas. Portanto, aqui neste caso, a máscara não necessariamente está sendo usada para falar sobre a linguagem não binária. E não é necessário, porque o parágrafo em si, a ideia ali em verde, que é o núcleo do parágrafo, fala diretamente sobre o uso dessas marcações de neutralidade. Tudo bem ou não? Nesse sentido, se isso está acontecendo, o uso dessa experiência como forma de fazer um contraponto, de fazer uma comparação, acaba sendo bastante produtivo e rendendo um elemento interessante para este parágrafo. Ele tem um problema, que é uma coisa que muitos de vocês ainda fazem, e vocês têm que parar de fazer, vamos colocar aqui, que é tentar usar essa pessoa fará ou enfrentará determinados motivos para tal coisa acontecer. Eu não posso dizer que uma pessoa vai ou não vai deixar de fazer. E a pessoa que escreveu esse texto foi extremamente cuidadosa para evitar com que isso acontecesse, dizendo que isso dará motivos para e tudo mais, porém isso ainda não foi eficaz. Primeiro porque isso não é motivo para nada, e eu sei que não foi isso que a pessoa quis dizer, tá, a pessoa que está vendo o vídeo, mas imaginar que, mantra discurso, não posso analisar as pessoas. 2, quando eu usar verbos aqui no futuro do presente, eu tento prever que essa ação está sendo realizada de maneira concreta. Talvez imaginar que as dificuldades que são apresentadas criam uma tendência para que surjam respostas extremas. Foca sempre na questão sendo discutida, não na pessoa, e não coloca o verbo no futuro. Porque se você colocar o verbo no futuro, você está dizendo que algo vai acontecer com estas pessoas. Isso é impossível de ser garantido. Tudo bem? Olha só este outro, aqui já tem um uso mais produtivo. Um dos tópicos o qual eu considero de grande relevância do curso de Linguística é a história da língua, no qual estudamos as mudanças da linguagem ao longo do tempo. Com base nesse estudo, posso afirmar, cuidado que nesse estudo significa que está falando de um estudo específico, de um texto, e aí isso não retoma direto história da língua, qualquer uma dessas coisas, tá? Posso afirmar que praticamente todas as mudanças que se deram nas convenções gramaticais têm uma origem numa mudança de postura e visão de mundo da sociedade, a qual provém de um longo processo que é sempre demorado. Um exemplo muito comum é o uso do vós mercê, que ao longo do tempo se tornou o você. Essa mudança evidencia uma mudança na sociedade que se desvencilhou das raízes da colonização e da formalidade imposta por aqueles que fizeram uma necessidade de um discurso que tomasse menos tempo. Então vamos por partes. Algumas construções ruins aqui, né? Um exemplo comum é o uso de vós mercê, que ao longo do tempo se tornou o você. O uso do vós mercê se tornou o você. Acho que não é que o termo ou o uso se tornou algo, mas que o uso do vós mercê se modificou de uma forma a que o termo correto aceitado fosse o você. Aceito fosse o você. Uma outra questão é imaginar aqui tem dois problemas, duas questões, né? Uma coisa boa, que é essa mudança evidencia, mas algo ruim, que é a repetição de mudança. De novo, essa mudança evidencia uma transição na sociedade, que poderia pensar um sinônimo para fazer essa quebra de repetição. Mas esse uso do essa mudança, deveria ser essa, mas tudo bem, evidencia, é interessante porque o evidencia acaba sendo um verbo que mostra que esta aqui é toda a referência secundária que dá luz à discussão que vai ser a discussão de fato trabalhada, que são os elementos em azul e em verde. Então, de novo, é falado sobre o vós mercê como estudante, vós mercê como característica do estudante de linguagem, uma informação que inclusive foi discutida em aula com vocês, certo ou não? Esta informação acaba sendo um elemento importante para falar sobre a transição da linguagem ao longo do tempo. E isso faz com que eu chegue numa discussão sobre, olha só,
uma mudança para a linguagem neutra. Não deixa de ser um parágrafo sobre a linguagem neutra, porque o núcleo, a ideia principal dele, é ainda a linguagem neutra, ainda que a comparação estabelecida tenha sido feita com um elemento que não diz respeito, inclusive, ao próprio sexismo da linguagem. O que é curioso aqui é como essa historinha me permite fazer um exemplo que cria uma comparação com algum outro elemento, dizendo que, sem que haja uma mudança no ponto de vista da sociedade, antes não existirá preconceito, uma vez que a mudança linguística depende de uma mudança prévia na sociedade como um todo, a qual, convenhamos, está a longo passo de acabar com os preconceitos. Tudo bem, não? Aqui foi já um uso bastante interessante, mas o que eu queria chamar de um uso mais sofisticado? Olha esse parágrafo aqui, até mais sutil. A linguagem deve acompanhar o grupo que ela representa e revelar seus valores. Se o feminismo ganhou espaço político e as mulheres voz na história, é vital a representação desse movimento, sua imersão imediata no vocabulário cotidiano. Como jornalista e mulher, percebo uma evidente e significativa diferença em como os meus textos são recebidos quando evito a linguagem binária. O público feminino e outras minorias em questão de gênero constantemente me respondem com elogios. Esses grupos veem nessa forma linguística, ou seja, a linguagem não binária que está sendo utilizada, né, a sua inclusão no discurso, o que não deixa de ser a inclusão dos seus discursos, já que elimina as diferenças do que poderiam ser discriminadoras e levar preconceitos, propiciando um português mais democrático em detrimento de sua versão antiquada e sexista cotidianamente usada. Neste caso, o que tem de interessante? Não só a referência ao fato de que a pessoa é jornalista e é mulher, e nesses contextos aí tem que ver se na introdução a máscara da pessoa conseguiu ser contemplada como jornalista e também estudante e tudo mais. Nesses contextos, existiu uma experiência pessoal que era a escrita destes textos que fazem com que a discussão tenha caído de uma maneira adequada. O que é mais interessante, no entanto, é que esse vocabulário é apropriado de maneira interessante a partir do momento que, de maneira muito simples, né, essa inversão de inclusão no discurso se transforma em inclusão do discurso, eu consigo explicar uma relação que é uma relação muito mais complexa. Quando eu falo de uso sofisticado de vocabulário, isso vale para vocês não copiarem trechos. Então, isso é muito importante, imaginando que vários de vocês gostam de escrever quase exatamente igual está sendo apresentado num texto da coletânea, algum tipo de argumento e tudo mais. Sim, você vai partir dos textos da coletânea, porém, você vai fazer a partir de paráfrases que usem um vocabulário diverso. Isso vale para esses textos que eu acabei de expor. Talvez você esteja assistindo esse vídeo bem à noite ou logo antes de entrar na aula e pensa, nossa, vou decorar aquele parágrafo que estava escrito sofisticado, eu vou colocar. Se eu já mostrei esse parágrafo para vocês, você repeti-lo significa que você não está usando um vocabulário sofisticado, você está usando um vocabulário ao qual eu sei que todos vocês já tiveram, acesso. Tudo bem, não? Então, cuidado com essa coisa de eu vou decorar um texto que eu li, que eu vi no vídeo, porque no fim das contas nós sabemos que vocês tiveram acesso a esses textos e, por consequência, se você simplesmente copia a ideia que está aqui, não a ideia, mas o mesmo vocabulário e tudo mais, não conta como algo extremamente criativo, tá bom? A ideia é você encontrar a sua voz e, para isso, tem que praticar bastante. Tudo bem, gente? Caso tenha alguma dúvida ainda, vai me procurando na aula virtual ou logo no comecinho da aula que a gente consegue discutir, tá bom? Muito obrigado e um abraço. Até amanhã.